Agora, 12:02, imagens feitas agorinha do céu aqui de Lusiânia. Chuviscou aqui na cidade e o clima deu uma melhorada, afinal ninguém estava mais aguentando aquele calorão dos últimos dias. A previsão para hoje e amanhã é de tempo nublado com possibilidade de chuva. E está acabando o prazo para justificar o voto. Camila Castro. E quem não justificar pode ficar sem fazer alguns serviços e até sem salário. Daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações. Obrigado, Camila. E foi localizada a mãe que abandonou um bebê recém-nascido no centro de Aparecida de Goiânia. Um caso absurdo que a gente vem acompanhando. E nessa edição você vai ver ainda. O Lusiânia já está treinando para o Campeonato Candango 2019 e tem novidades para essa temporada. Escorpiões estão tirando o sono dos moradores de Valparaíso. Em uma única casa foram 12 escorpiões encontrados em 2 semanas. Vamos falar sobre o direito e os deveres do consumidor na hora da troca de produtos. Tem ainda a terceira reportagem da nossa retrospectiva 2018. É agora, no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olá, muito boa tarde, obrigado pela sua companhia aqui no J1. E eu já começo essa edição abrindo para a sua participação pelo nosso WhatsApp, para que você mande perguntas. Hoje nós vamos falar sobre aquela tradicional troca de produtos, troca de presentes. O que o consumidor pode, o que não pode. Nós vamos falar ao vivo com o representante do Procon de Valparaíso e você de toda a região do entorno pode mandar as suas perguntas pelo 98442 4000. E quem não votou no segundo turno das eleições tem até hoje para justificar a ausência nas urnas. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Castro. Camila, uma boa tarde para você. Como é que essa justificativa pode ser feita? Oi, Giliardi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Para justificar o não comparecimento na etapa final no processo eleitoral, é preciso preencher um formulário que pode ser obtido aí no site do cartório eleitoral, do TSE e também do TRE, no sistema Justificativa Voto. O não comparecimento às urnas sem justificativa é punido com multas que variam aí entre R$ 1,05 e R$ 3,51. Se o eleitor não votar e não justificar durante 3 vezes, sem quitar as multas devidas, o título é cancelado. E caso o eleitor perca o título, o cidadão não consegue obter passaporte, carteira de identidade, alguns tipos de empréstimo e ainda fica sem receber salários de função ou emprego público. Além disso, o eleitor com situação irregular aí no cartório, ele não consegue também tirar passaporte. Então, as consequências são graves e não vale a pena ficar aí sem fazer esse processo. Giliardi. Tá certo, Camila, obrigado pela sua participação. Então, o eleitor precisa ficar atento. Mas eu quero continuar conversando com você, porque ontem à tarde a Camila visitou moradores de Valparaíso que estão enfrentando um problemão com escorpiões. Conta isso pra gente. Nossa, Giliardi, e que problema, viu? Os moradores da etapa A de Valparaíso estão assustados com a infestação de escorpiões. Nós fomos até a casa da telespectadora Alana e sabe quantos escorpiões ela encontrou em 2 semanas? 12. Ela, é claro, está apavorada, assim como outros moradores também. E vocês vão ver agora na reportagem como que está essa situação por lá. Rodou. A Alana mostra para a nossa equipe os lugares da casa onde ela encontrou os escorpiões. Nessas 2 últimas semanas foram 12, todos de cauda amarela, considerado um dos mais perigosos. Foi aqui, nessa banheira, que a Alana achou a maioria dos escorpiões. Depois que eles começaram a aparecer, ela isolou todos os ralos e as saídas de água também. Tá tudo isolado com pedaços de plástico, mas mesmo assim, os escorpiões continuam aparecendo aqui nesse banheiro e ela está apavorada, sem saber de onde é que eles estão vindo. São escorpiões de todos os tamanhos. Ela já nem consegue mais dormir direito, assustada com a infestação. É coisa de perder o sono. Acordar de madrugada, às vezes ver se a coberta não está no chão, ver se o travesseiro da minha filha não está mais encostado na parede. Muito preocupante. E são vários casos na quadra 6 da etapa A de Valparaíso.
Conversamos com esse biólogo da Secretaria Municipal para entender por que tantos escorpiões estão aparecendo na cidade. Os escorpiões têm aparecido pela grande quantidade de expansão urbana que a gente tem hoje e principalmente por material que fica acumulado nas residências. Lixo, caixas de gorduras que não são limpas, né, e material de construção que é colocado nas residências. E isso então gera o ambiente necessário, propício para que os escorpiões se proliferem. A detetização, segundo ele, não é a melhor forma de combate. O bom mesmo é manter o ambiente limpo. Os predadores naturais também são uma boa opção de combate, como, por exemplo, as galinhas. Hoje a gente tem como predador natural, principalmente porque os escorpiões têm hábitos noturnos, corujas, pássaros, sapos. Preservando os inimigos naturais, com certeza a gente teria um ecossistema mais equilibrado e eficiente no controle da dispersão e o aumento dos escorpiões da nossa região. Medo, né? E olha, Giliardi, conversando lá com o biólogo ontem, ele me explicou que os escorpiões estão cada vez mais resistentes a essa vida urbana, viu? Portanto, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje eles já aparecem em qualquer lugar. E olha, ele deu ainda mais uma orientação. Se encontrar escorpiões em casa, jamais tentar pegar nesses bichos, viu? Porque eles são muito perigosos. Tem que ligar na vigilância sanitária ou nas zoonoses da sua cidade. No caso lá de Valparaíso, o telefone é esse que está aparecendo na nossa tela, 3629-4700. Esse é um assunto muito sério, viu? Portanto, se você encontrar escorpião aí na nossa casa, não tente pegar não, porque é bastante perigoso. Principalmente esses que a gente mostrou aí na reportagem, que são de caudas amarelas. Giliardi. Tá certo, Camila Castro, obrigado aí por suas informações. Realmente uma situação que deixa o morador aí com medo, né? E é o que ela disse, a pessoa deve procurar o centro de zoonoses. Agora, uma boa notícia para 2019, quem tem carro, tá? O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, deve ficar em média 3,2% mais barato em 2019 aqui em Goiás. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, a redução vai ocorrer por conta da desvalorização do carro usado na tabela FIPE. Segundo o órgão, mais de 3 milhões de veículos são tributados no estado. Conforme divulgado, a Cefaz, o desconto de 50% do IPVA deve ser mantido para veículos populares, carros com potência 1.000 e motocicletas de 125 cilindradas, mais o desconto de 5% a 10% para os beneficiários do programa Nota Fiscal Goiana. O calendário de pagamento do IPVA 2019 você confere no G1 Goiás. E olha só, a mãe que ofereceu o filho a desconhecidos na região da 44, um dia depois de dar à luz, se apresentou ontem à noite na delegacia de Aparecida de Goiânia. Ela escondeu a gravidez de toda a família e alegou que teve depressão pós-parto. A mãe foi localizada pelo Conselho Tutelar, que encaminhou a mulher à polícia. A gente fica feliz de ter encontrado essa mãe ter aparecido, ela não ter ido embora, né? Porque a priori imaginava que ela tivesse ido embora daqui. Foi um depoimento longo. A mãe deu detalhes de como deixou o filho recém-nascido, que é fruto de uma relação extraconjugal. Saiu sem dar entrevista. O advogado disse que ela teve depressão pós-parto. Foi um caso impensado, foi um momento de indefinição e uma decisão precipitada. Mas com certeza será provado os autos que ela tem condição e ela vai lutar pela criança. A mulher de 41 anos, que é diarista, tem outros 4 filhos e netos também. Apesar do abandono, ela quer ter de volta o filho. Agora, a justiça é que vai definir o destino do bebê. Se devolve para a mãe ou encaminha a adoção. A criança, por enquanto, está em um abrigo em Aparecida de Goiânia. O bebê, que recebeu o nome temporário de Davi, nasceu no dia 23 de dezembro. No outro dia, a mãe saiu da maternidade Marlene Teixeira sem autorização, como se estivesse fugindo, e foi direto para a 44, onde ofereceu a criança a uma mulher. 4 testemunhas foram ouvidas até agora. Para a conclusão do inquérito, a delegada deve ouvir a filha e uma vizinha da mulher. A mãe pode responder por abandono de incapaz. Ela demonstra no seu depoimento um sentimento
por esse bebê. Ela demonstra muito desespero quando fala na família, muita vergonha, principalmente quando ela cita o companheiro. Ela relata, inclusive, que o marido não teria desconfiado, porque os dois não têm nenhum tipo de relacionamento mais, né? Então ninguém teria observado que ela estaria grávida. Hora das participações e eu reforço os nossos canais. Tem o nosso WhatsApp, 984424000. Tem também o nosso e-mail, que é o jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br e o QVT, que você pode baixar o aplicativo no seu celular e fazer como a Eliana Mendes. Ela mandou essas fotos para a gente, pode rodar as fotos. Ela disse o seguinte: os moradores do bairro Jardim Oriente de Valparaíso não aguentam mais tanto abandono. A obra do Centro de Iniciação ao Esporte está completamente abandonada. Agora virou local de depósito de lixo e esconderijo de usuários de drogas e bandidos. Não aguentamos mais tanta sujeira e desrespeito. Uma situação bastante delicada para quem vive ali. Agora a gente precisa que a prefeitura faça alguma coisa para dar um pouquinho mais de alento a essas famílias. E agora a gente vai com as participações pelo nosso WhatsApp. Pode jogar no telão então, Natal, a primeira rodada de participações. O Irineu, do Parque Estrela d'Alva 4, queria reclamar sobre a Avenida do Contorno, que está metade sem iluminação. Nós moramos aqui, ficamos preocupados quando tem luz. Imagina na escuridão. Situação bastante delicada. Se tem os postes, se tem as lâmpadas, precisa ter iluminação. Mais uma participação, pode rodar para a gente? Agora a Ana Beatriz, do Luzília Parque. Aqui na Rua 6, o carro de lixo não está passando direito. Já tem 2 semanas que não pega o lixo por aqui. Isso precisa ser verificado, que geralmente nessa época do ano também existe um recesso para os lixeiros aí. A gente precisa ver como é que está essa situação em cada cidade. Tem mais uma participação? O Edmilson, do Valparaíso 2. Essa é a avenida comercial do Valparaíso 2. Está tomada de oficinas. Muitos elevadores de veículos têm impedido as pessoas de estacionarem. Isso é área pública. Pessoas portadoras de necessidades especiais andam fora das calçadas porque os comerciantes impediram o direito de ir e vir dos pedestres. E o Edmilson mandou um vídeo pra gente. Os carros têm que estacionar fora do estacionamento, enquanto o povo está ocupando aqui a... Olha aí, ó, desnível aqui, quase que eu caio. Estão ocupando aqui o setor com áreas de oficinas, né? E os carros têm que ficar assim, ó, estacionado fora. E tem até carro estacionado em cima das calçadas. A pessoa não consegue passar por ali. A Prefeitura de Valparaíso precisa fazer uma fiscalização séria para verificar essa situação, gente. Carro na calçada, onde já se viu? Veja a seguir, médium João de Deus prestou depoimento pela primeira vez no Ministério Público de Goiás. E ainda, o time do Lusiânia fez o primeiro treino hoje pela manhã. Agora, 12h15, a gente volta em instantes. Jornal Anhanguera de volta e agora a gente fala de futebol. O Lusiânia, em 2019, vai participar do Campeonato Candango e quem tem mais informações é a repórter Thalia Santos. Thalia, e tem novidades para esse ano, né? Tem novidade sim, Giliardi. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje de manhã foi o primeiro treino da equipe desse time reformulado para o Candangão de 2019. Eu estive lá, acompanhei parte do treino. A gente viu muitos jogadores já conhecidos da torcida, né? Figurinhas repetidas e também tem cara nova. Tem alguns jogadores que foram chamados para reforçar o time, para trazer a taça para casa no ano que vem. E o treinador também já é um velho conhecido dos torcedores, o Luiz Carlos Souza, que está aqui ao meu lado. Luiz, obrigada pela sua participação aqui no J1, boa tarde para você. O que a gente pode adiantar aí para os torcedores que estão ansiosos para saber como é que está o time para o Candangão? Bem, primeiramente é um prazer, né, estar de volta. Acho que quando você retorna a uma casa que você já trabalhou, é sinal que você deixou alguma coisa de bastante positivo. Então, fiquei muito contente com o convite do Lusiânia. E a gente espera, aproveitando esses jogadores que já estavam, que já conhecem o jeito de trabalhar, com mais uns 3, 4 jogadores que já estão na casa, a gente espera fazer um time bastante forte para chegar no nosso objetivo, que é primeiro chegar à final do campeonato. Porque a final do campeonato nos dá vaga para uma série de outros campeonatos no ano de 2020. Então a gente pretende deixar o time do Lusiânia disputando a Série D, disputando a Copa do Brasil, disputando a Copa Verde, que será muito importante para a cidade e para a carreira daqueles
atletas e profissionais do Lusiânia que estão trabalhando. E tem alguns nomes que a gente pode destacar, tanto dos mais antigos quanto dos novos também? Sim, você tem o Porto, que é um zagueiro que chegou, você tem o Marcelinho, você tem o Felipe, né? Que são excelentes jogadores que vieram com boas indicações e a gente já conhecia também. Você tem o Perivaldo, que é jogador da casa, você tem o Castro, que é um excelente jogador também, que já, acho que é a terceira temporada que está disputando. Você tem o William, Dedê, quer dizer, tem uma série de jogadores, o Lucas, que também chegou, que está retornando agora também, entendeu? Lucas Garcia. Então nós temos uma série de bons jogadores, né? Jogadores que já conhecem o trabalho, jogadores que já conhecem o campeonato. Então a gente, apesar do tempo curto de preparação, a gente tem muita coisa já adiantada em termos de plano de jogo para a gente conseguir fazer um bom campeonato. Professor, você falou aí do Felipe, eu inclusive conversei com ele hoje de manhã também, a gente vai ver aí agora um pedacinho dessa entrevista da expectativa dele, né, para o campeonato, vamos ver. Eu vim com o intuito de ajudar a equipe lusiana, a equipe nova, todo mundo se conhecendo hoje, começar um bom trabalho para que lá na frente a gente possa colher bons frutos. Então acho que trabalhando é a melhor forma de alcançar os objetivos que a gente almeja esse ano. Tem alguma dificuldade de chegar num local onde você não tinha trabalhado ainda com os outros jogadores? Dificulta o entrosamento? Não, acho que não. Isso a gente já está acostumado com essa nossa vida, a gente entrosa rápido, o pessoal são pessoas boas, então acho que a gente não vai ter dificuldade contra isso não. Conhece um pouco dos adversários também que vocês vão enfrentar? Não conheço muito, eu ouvi falar do Gama pelo treinador que está lá, que é o Wilson Tadei, já trabalhei com ele. O Brasiliense, que a gente sabe que é uma equipe forte, acho que Ceilândia, mas a gente é o Lusiânia, então eles têm que nos conhecer também, a gente tem que fazer o nosso trabalho para que na final a gente possa chegar e conseguir o título. O time está confiante, ainda tem aí mais cerca de um mês de treino. O primeiro jogo do Lusiânia é contra o Paracatu no dia 27 de janeiro. Qual a expectativa para esse jogo? Vocês já estão analisando os adversários? Sim, a gente já conhece bem o campeonato, conhecemos quase todos os times, lógico que muda um pouco os jogadores, né? Mas a gente já conhece a forma de trabalhar dos outros treinadores também. E a nossa expectativa é de vitória. Eu sou um treinador que trabalha o tempo todo para vencer, trabalho o tempo todo para ser campeão. É lógico que nem sempre é possível, mas o objetivo nosso é de vencer logo nesse primeiro jogo, que é o jogo de estreia. É um jogo que possibilita, que dá moral para a gente conseguir chegar mais longe no campeonato. Tá certo. Obrigada pela sua entrevista. Professor, a gente vai continuar acompanhando aí tanto os treinos quanto o desempenho do Lusiânia agora no campeonato de 2019. É com você, Giliardi. Tá certo, obrigado aí pela sua participação. Thalia Santos, que está de volta da folga de Natal, assume agora o plantão de Ano Novo e fica aí na apresentação do J1 até a volta do Anderson Conrado, que está de férias, né? Obrigado, Thalia. E o médium João de Deus prestou depoimento pela primeira vez no Ministério Público de Goiás. Aos promotores, ele negou todas as acusações de abuso sexual. João de Deus deixou o complexo prisional em Aparecida de Goiânia sob forte esquema de segurança. 15 minutos depois, chegou ao Ministério Público de Goiás. Agentes fizeram uma barreira para impedir que o médium fosse filmado ao descer do carro. Ele prestou depoimento para os promotores nesta sala durante 1h30. O médium foi questionado sobre relatos de 3 mulheres que os promotores acreditam terem sido vítimas de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. João de Deus respondeu a todas as perguntas, mas de forma bem resumida. Ele voltou a negar as acusações e disse que não se recordava de ter atendido as vítimas que fizeram as denúncias ao MP. O cinegrafista Eduardo Silva registrou a saída do médium após o interrogatório. Ele não se lembrou, aliás, ele ressaltou que eram atendidas muitas pessoas e que lhe era impossível hoje fazer a lembrança pelo nome, mesmo porque não lhe foi mostrada nenhuma fotografia. Foi o primeiro depoimento de João de Deus ao Ministério Público, o segundo desde que se entregou no dia 16 de dezembro. Os promotores já ouviram 78 mulheres que denunciaram abusos sexuais. O Ministério Público está trabalhando neste momento na produção da primeira denúncia que será oferecida. Essa denúncia, além de envolver o fato dessa vítima, concluída pela Polícia Civil, abarcará também outras 3 vítimas que estão incluídas no procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público. Durante a tarde, a mulher de João de Deus prestou depoimento para a Polícia Civil. A imprensa não foi autorizada a entrar no prédio. Ana Keila Teixeira foi ouvida durante 3 horas. Ela deixou a delegacia pela porta dos fundos, acompanhada dos advogados.
Ana Keila é casada com o João de Deus há 17 anos. Ela foi questionada sobre as denúncias de abuso sexual e também em relação às armas e o dinheiro encontrados no endereço do casal. Ana Keila disse que não sabia de nada. Ela foi ouvida na condição de testemunha, mas segundo a polícia pode ser indiciada como coautora dos crimes de lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. Quase impossível você não mexer no guarda-roupa do seu quarto, né? Do quarto em que você pernoita. E como que você vai mexer no guarda-roupa e não vai mexer em uma gaveta? Então, as armas estavam facilmente dispostas, as munições estavam facilmente dispostas em vários locais. Uma certa quantia de dinheiro estava em um baú localizado próximo da cama do casal, em um saco plástico de mercado. Ou seja, também facilmente detectável por ela ou por qualquer outra pessoa que fizesse a limpeza do local. E a gente segue acompanhando as investigações. Você vai conhecer agora a dona Grazélia. Grazélia é moradora de Anápolis, ela tem 97 anos e até hoje continua com uma tradição que faz parte da história de Goiás, o tear. Essa vovó tecedeira é cheia de amor pelo que faz. Dá só uma olhada nessa história. Agilidade de quem sabe muito bem o que está fazendo. Afinal, já são muitos anos tecendo. Ele deu pequena, deu nova. A mãe, tadinha, também foi criada na roça, nunca tinha visto cidade. E só criava assim. Aí eu aprendi a tecer com ela. Isso a senhora tinha mais ou menos quantos anos? Aí eu penso que eu não sei, minha filha. Não sei, uns 12, 15 anos. Dona Grazélia tem 97 anos. Desde nova está acostumada com trabalho manual e muitas vezes pesado, com a lida na roça. Mas nós trabalhamos na roça, eu ajudava a carregar. Tanto trabalho prejudicou a coluna, por isso o tear hoje está limitado. E o doutor proibiu, eu posso tecer 2 horas por dia. Aí agora tá fazendo assim. Tem que eu vou tecer 2 horas, eu reparto. Eu teço os 80 centímetros, vou pra dentro, daí volto mais uns 80. Passou os 2 metros, que ficou os 2 metros de alcance, a escadinha de demais. A visão também tá baixa, mesmo assim, não é motivo para abandonar o trabalho, nem mesmo o cansaço atrapalha. Hoje parece que as minhas pernas estão cansadas, que é muitos anos, né? Eu tenho crescido muito, mas Nossa Senhora, eu sinto canseira demais hoje. Coisa melhor que eu acho no mundo, abaixo de Deus, é decidir. Uma tradição que pode ficar só no passado. Ninguém importa com isso não, né? Essa tradição então tá acabando? Tá acabando. Eu resolvi tentar, afinal, não é todo dia que você tem uma baita de uma professora dessa. Desce o pé, bate. Agora a gente volta. Dona Grazélia, isso aqui é uma academia. E eu senti isso. Mais de 3 meses. Gente, aí ó, se eu não der certo como jornalista, eu já posso arrumar outra profissão, né? Pode. Já tô pronta? Pode. Pode? Tô aprovada? Tô? Aê! Olha aqui, gente, suando. É ficar com meio pé num lugar só, né? Toda hora tem que mudar o pé. Tem que mudar. A senhora é guerreira de fazer isso aqui, viu? A Alaide é filha da Dona Grazélia e a única da família que aprendeu a arte do tear. A filha dela, Fernanda, neta da vovó tecedeira, bem que tentou. Não sei. Já tentou aprender? Já tentei, mas é muito difícil. Muita atividade física. Aprender não deu certo, mas o que dá muito certo aqui é a admiração por essa vovó cheia de amor pelo tear e pelo próximo. Várias cobertas feitas por essas mãos talentosas já foram doadas. Cada para minha família, os pobres. Só por leprosário, o tempo eu estava fazendo, eu fiz 80. Um exemplo de solidariedade. A gente se sente orgulhoso porque a gente não vê essas tecedeiras hoje em dia, né? E eu particularmente gosto muito, tem tapetes e cobertos, a gente se sente muito feliz.
E no que depender de Dona Grazélia, ela continuará insistindo no tear. Agora eu vou ficar sentada assim quietinha. Não dou conta não. Não tem medo de ir pra cama e ficar dando trabalho pros outros. É que o trançar das linhas é uma verdadeira viagem pelo tempo, de boas lembranças, inclusive de quem já se foi. Tem hora que eu viro em choro, que eu lembro do meu filho, do meu neto. Esse neto era bom demais pra mim. Lembro do meu neto, lembro do meu filho. Do meu pai, do meu pai tem 70 anos que ele morreu. Eu choro na mão dele até hoje. E assim, essa vovó tão amada vai tecendo um dia de cada vez. Só assim, tá bom? Tá bom. Não cansa a beleza da gente, né, vó? Pois é. Não, depois nós fica cansado assim, a beleza não pode cansar, né? Onde vai essa beleza? Mas esconde só um pouquinho, né, vó? Esconde só um pouquinho. Esconde tudo. História gostosa, história bonita de se contar, né? Que mais exemplos desses surjam para a gente também poder mostrar aqui na nossa região. Bom, vamos lá então para a rodada de participação, 984424000. Vou começar com as participações que acabaram de chegar aqui para a gente. Olha só, o Kelvin de Santo Antônio do Descoberto. Boa tarde, eu quero pedir para a Prefeitura lâmpadas na Rua 2, na quadra 57. Kelvin, é o seguinte, dá uma ligada na Prefeitura, faz essa solicitação, registra o protocolo de atendimento, se nada for feito, aí você volta a falar com a gente, porque essa é a atitude correta para que você consiga a iluminação aí no seu bairro. A Rosângela Alcântara, aqui de Lusiânia, quero fazer uma reclamação. Sexta e domingo, ninguém mais tem sossego no Jardim Aeroporto, na Avenida Diogo Machado, porque tem um bar que coloca som automotivo muito alto. Gente, aí é uma noção que as pessoas têm que ter. Nessa época do ano, as pessoas querem comemorar, querem celebrar. Tá certo isso. Só que também tem que respeitar o limite do outro. Porque ela está dizendo aqui que tem crianças, idosos ali perto e todo mundo sofre com isso. Então, vamos maneirar aí, vamos curtir, mas curtir com responsabilidade. Agora, participações que chegaram pelo telão. Aqui, a Marta de Valparaíso. Vocês acabaram de falar sobre escorpiões. Aqui no Esplanada 2 também já encontrei vários escorpiões. É assustador e a gente mostrou realmente essa matéria, certo? Vamos para a próxima participação, tem mais uma? Agora do William Fidelis, do Parque Araruama. Gostaria de pedir a colaboração de vocês para que a empresa que faz o recolhimento de lixo aqui no Parque Araruama pudesse cumprir com suas obrigações de recolher o lixo. As ruas estão com as lixeiras transbordando desde o dia 19. Segundo o site da Prefeitura de Valparaíso, o recolhimento seria toda segunda, quarta e sexta-feira, mas isso nunca aconteceu. É o que a gente já falou também sobre essa questão do lixo. Em alguns lugares existe um recesso, a gente precisa ver o que está acontecendo em Valparaíso. Temos mais uma? Mais uma participação da Maria de Nazaré, Parcela Dalva 5. Não aguentamos mais viver assim. Quando chove, a rua desaparece e vira um rio. Esse é o resultado da chuva de ontem à tarde. Vamos rodar então o vídeo que ela mandou? Isso aqui, quando chove, vira um mar de lama, né? De enxurrada, de tudo quanto é coisa. Então tá aqui, ó. A nossa situação é essa aqui, ó. A gente paga os nossos impostos e vive isso aqui. E se choveu, a pessoa não consegue nem sair de casa. Então, alguma coisa precisa ser feita para minimizar aí os impactos da chuva nesse bairro. E acompanhe depois dos comerciais, cai o número de mortes e aumenta a quantidade de multas nas rodovias. E ainda começa a temporada de troca de presentes. E aqui no estúdio, o diretor do Procon de Valparaíso tira algumas dúvidas. Você pode enviar a sua dúvida para a gente pelo nosso WhatsApp 984424000. A gente volta em instantes.